Oi, tudo bem com você? Eu sou Ana Rício e eu ensino as pessoas por que fazer pão é massa. Aproveita para deixar o seu like, se inscreva no canal se você ainda não está inscrito e ativa as notificações. Tanto no Instagram quanto no YouTube, você pode ativar as notificações, ativar o sininho, porque aí garante que você vai receber avisos sempre que eu postar conteúdo ou que eu colocar conteúdo aí nos canais. E olha, eu queria convidar você também a compartilhar essa aula com 10 pessoas que você ama. Só vale pra gente que você gosta. Não compartilha com quem você não gosta, não. Por quê? Porque a gente precisa compartilhar conteúdo com as pessoas que a gente gosta, com as pessoas que a gente se importa e mostrar para elas por que a gente está compartilhando. No caso do pão de fermentação natural, você sabia que muita gente não sabe que o pão de fermentação natural faz bem para a saúde, que é um pão diferente de todos os outros pães que estão por aí, pães de padaria, pães de supermercado, pães industrializados? Então, você precisa compartilhar com a sua família e com os seus amigos. Isso que parece novidade, né? Mas, na verdade, o pão de fermentação natural existe há milhares e milhares de anos. Então, agora, aperta aí o aviãozinho e compartilha com 10 pessoas que você gosta, para essas pessoas entenderem, né, um pouco mais sobre essa possibilidade aí de comer pão todo dia sem culpa. Já pega aí, ó, papel, caneta ou seu caderninho. Quem tem caderninho, coloca, eu já tenho caderninho, mas é muito importante que você anote tudo que eu vou falar, porque senão você vai esquecer, tá? Eu tenho muitas anotações. Quando eu comecei a fazer pão, eu anotava todos os detalhes. E vou te falar, eu anoto até hoje. Toda vez que eu faço pão, eu faço a minha ficha técnica, tá? Não interessa quantos pães eu vou fazer, se eu vou fazer 2 pães, se eu vou fazer 20 pães, se eu vou fazer 50 pães, eu faço a minha ficha técnica de todos os pães, porque anotando a gente lembra de tudo. Quando eu faço cursos, eu anoto tudo também. Enquanto o professor está falando, eu estou lá prestando atenção e anotando, porque eu vou gravando tudo aqui na minha cabeça e posso usar como referência depois. Eu quero, inclusive, antes de começar a fazer aqui, responder as perguntas, eu vou fazer um desenho aqui para você. Ó, vou fazer um desenho de um pão visto de lado, tem um bom salto de forno. Olha só. Esse é um pão visto de perfil, tá? Então aqui é a base, eu estou olhando para ele aqui de frente, e esse pão tem um belo salto de forno. Por quê? Você vê que ele cresceu, olha, para cima, tá? O pão cresce para cima, ele não cresce para os lados. Você vê que ele tem um formato arredondado aqui, ó, tá bom? E ele não está espalhado. E aqui em cima, ó, ele formou a pestana. Ou seja, ele cresceu e o corte que eu dei aqui veio parar aqui do lado, formando então uma pestana. Essa massa tem estrutura suficiente para manter a sua forma, crescer para cima. Teve um belo salto de forno, porque foi assada corretamente e ainda formou uma pestana, porque tinha estrutura, foi cortada adequadamente e cresceu para formar essa pestana. Teve um belo salto de forno. Agora, o que acontece por dentro de um pão que tem um belo salto de forno? Ele fica com um miolo aerado, leve. Eu vou mostrar para você as características de um miolo de um pão rústico, um pão que é feito com farinha, água e sal, que foi fermentado adequadamente, preparado adequadamente, e com isso ele desenvolveu bem no forno também porque ele teve um bom salto de forno. Olha só, esse miolo aqui é um miolo aerado, irregular, que foi fermentado adequadamente, de uma massa que teve boa estrutura e que foi assada adequadamente e teve um bom salto de forno. Ele vai ter essa característica aqui. E eu vou mostrar na tela para você a característica desse pão. Vou pegar aqui uma imagem e vou mostrar para você como que um pão que tem um belo salto de forno aparece na foto, tá? Deixa eu achar uma foto legal aqui para te mostrar. Vamos lá, vou mostrar aqui para você primeiro um pão do lado de dentro,
Vou mostrar o miolo desse pão que teve um bom salto de forno. Olha só o miolo desse pão. Miolo irregular, como você pode ver. Você consegue ver ali no topo uma pestana e ele teve um bom crescimento. Desenvolveu bem o miolo, teve uma pestana, cresceu para cima. Então, esse é um bom pão, um pão que teve um bom desenvolvimento e que até deu uma pestana. Agora eu vou achar uma outra imagem para você, para mostrar para você um pão por fora que teve um bom salto de forno para você entender como ele é por fora. Deixa eu achar ele aqui, vou achar um pão bem legal para mostrar para você. Um vídeo, na verdade, não é uma foto, não. É um vídeo de um pão com um bom salto de forno. E eu mesma aqui, ó, tô mostrando para você um vídeo aqui, vou mostrar aqui agora, um pão que tem um belo salto de forno. Olha aqui. Olha lá. Tá vendo esse pão aí? Esse aqui do lado? Olha o tanto que ele cresceu, olha a pestana que ele formou. Esse é um pão que tem um belo salto de forno. É um pão que tem um belo salto de forno, que inclusive formou a pestana, como eu desenhei aqui para você. É um pão que cresce bastante e que ele fica parecendo, né? Muita gente fala coelhinho, né? Ele fica parecendo um coelhinho, assim, né? Porque ele fica com a orelhinha do coelhinho. Esse salto de forno acontece por vários motivos. Muitas pessoas acham que é simplesmente ter o forno perfeito ou ter uma panela excelente que você vai garantir o seu salto de forno. Mas será que é verdade? Eu já vou te falar que não. Vamos começar. A autólise influencia no salto de forno? E qual seria o tempo ideal de autólise? Então vamos lá. Primeiro, o que é a autólise? A autólise é a hidratação da farinha com líquido, preferencialmente a água. Quando eu misturo a água da receita com a farinha da receita e deixo descansar, eu faço uma autólise. Será que a autólise influencia no salto de forno? Então, o que acontece? A autólise pode influenciar no salto de forno, sim. Por quê? Porque a partir do momento que a farinha começa a ser hidratada, começa a acontecer um monte de reações químicas mesmo, as enzimas começam a atuar ali e a degradar, primeiro a formar o glúten e a degradar também o glúten, e isso vai aumentar a extensibilidade da sua massa, ou seja, a sua massa vai ficar mais extensível, mais fácil até de crescer. E isso ajuda em quê? No salto de forno, certo? Mas eu quero até falar uma coisa. Quando a gente fala de pão de fermentação natural, a gente também tem que lembrar que o pão de fermentação natural vai fermentar por um longo período de tempo. Então, a autólise do pão de fermentação natural não é 100% necessária. A autólise vai te ajudar, sim, a misturar, a incorporar a farinha com a água, vai te ajudar a diminuir tempo de sova, vai ajudar bastante a formar o glúten sem que você tenha que fazer nada, mas isso também acontece com o tempo de fermentação longa, que é a fermentação do pão de fermentação natural. Então, você pode escolher fazer uma autólise que vai te ajudar no processo e vai, sim, ajudar no salto de forno, desde que você faça todo o restante do processo corretamente, ou se você não fizer autólise, mas se você fizer todo o processo corretamente, se você tiver um método a seguir para preparar o seu pão corretamente, você também pode ter um salto de forno, mesmo que você não faça autólise na massa. Tá bom? Resposta simples, sim. A autólise pode influenciar no salto de forno, mas se você não fizer autólise, mas se você fizer uma boa fermentação, tiver um bom método a seguir para preparar o seu pão e assar o seu pão adequadamente, você também vai ter um bom crescimento, um bom salto de forno aí para o seu pão. Ana, estou começando agora. Me indique um forno, por favor. Ótimo. Estamos falando aqui, né, hoje de crescimento do pão de salto de forno. E sim, o forno que você usa pode afetar muito o crescimento do seu pão. Para quem está começando agora e pode falar, eu vou escolher um forno, né? Eu vou comprar um forno bom. Se você vai comprar um forno para sua casa, é uma coisa. Se você vai comprar um forno para fazer pão, é outra coisa.
Aí você vai falar, mas eu não quero fazer pão para vender, eu quero fazer pão só para mim, só para minha casa, só para o consumo próprio. Beleza. Então você vai procurar um forno de uma boa marca e que chegue a temperaturas mais altas, temperaturas ali de 240 graus, tá? 250 graus. Não precisa chegar a mais que isso, mas se você conseguir um forno que chegue nessa temperatura, já está resolvido o seu problema. Outra coisa que eu recomendo, se você tiver espaço na sua cozinha, compra um forno um pouco maior, um fogão que tenha 6 bocas, por exemplo, aquele forno de fogão de 6 bocas, que aí você consegue assar mais de um pão ao mesmo tempo. Aproveita o espaço aí que você tem para o seu fogão, compra um fogão maior, e aí você vai ter um espaço maior para assar mais pães de uma vez. Isso se você for comprar um forno doméstico. Pode ser a gás? Pode. Pode ser elétrico? Pode. Desde que seja um forno que seja bem regulado. O que é forno regulado? É um forno que na hora que você coloca a temperatura ali no termostato, você fala, eu quero que o meu forno fique a 240 graus. Ele realmente fique a 240 graus. Seja um forno regulado. Como que você vai saber se o seu forno está regulado? Você pode comprar um termômetro de forno. Eu vou pegar um termômetro de forno aqui para te mostrar. Espera aí só um segundinho. Já que estamos falando aqui de forno, né? De salto de forno. Esse cara aqui é um termômetro de forno analógico. Você consegue comprar um termômetro desse aqui na internet por R$30, de repente R$25, R$35. E esse termômetro vai te mostrar se o seu forno é regulado. Então, compre um termômetro desse. Eu recomendo esse termômetro para todos os meus alunos do meu curso fechado de panificação online. E eu estou recomendando aqui para você. Eu aprendi a duras penas o que era não saber a temperatura do meu forno, não saber se meu forno era regulado ou não. E quando eu estudei pra caramba e descobri isso aqui, ó, também me ajudou a mudar os meus pães, entendeu? Então anota aí. Compra um termômetro de forno para ter certeza que o seu forno está regulado. Em termos de marca, modelo de forno, gente, tem centenas, sei lá, milhares de tipos de fornos. Eu não conheço todos os fornos, eu não vou poder te recomendar uma marca, porque eu só recomendo aquilo que eu uso. Mas não é a marca do seu forno, é a potência e é se ele é regulado ou não. E se ele vai atender às suas necessidades, tá bom? Então, você precisa buscar uma marca de boa qualidade e comprar um forno aí para sua casa. Agora você vai falar, não, mas eu quero forno para pão. Eu quero um forno que seja específico para panificação. Também tem muitos tipos de fornos. Eu recomendo um forno de lastro que tenha vapor. Então você vai buscar marcas excelentes no mercado. Tem muitas marcas. Eu recomendo um revendedor que é a Tecmapan. A Tecmapan vai te fornecer fornos de todos os tamanhos, de marcas excelentes e de acordo com o seu orçamento e o seu espaço e a sua necessidade. Conversa com a galera da Tecmapan para eles recomendarem o melhor forno para você, tá bom? Inclusive fala que eu que indiquei para eles verem que eu tô mandando a galera lá. Eu gosto muito deles. Eu tenho um forno que eles me recomendaram, mas cada pessoa é uma, cada necessidade é uma. Então conversa com quem sabe de forno, de vários tipos de fornos aí no mercado, tá bom? E eles vão poder te recomendar a melhor marca. Nesse caso, de forno de panificação. Beleza? Ana, a borracha do meu forno quebrou. Você acha que pode interferir no salto de forno? Olha só, aquela borracha que fica ali na porta do seu forno vai ajudar a segurar a temperatura ou até mesmo a umidade no seu forno. Se o seu forno tiver possibilidade de você colocar vapor ou se você colocou vapor no seu forno comum. Então, sim, se a borracha do seu forno quebrou, ela pode influenciar dramaticamente no salto de forno. Uma coisa que você pode fazer para prevenir um pouco isso é usando uma panela de ferro dentro do seu forno para assar o seu pão dentro da panela, porque a panela de ferro vai reter muito calor e ela estando tampada, ela vai reter o calor ainda mais. Então, se a borracha do seu forno está quebrada e o seu forno é bem quente, talvez se você estiver assando pão dentro da panela, seu pão não vai sentir muito, porque ele vai estar dentro da panela, que é um forno dentro do seu forno. Olha que legal.
Mas se ele estiver sendo assado ali direto no seu forno, certamente a borracha quebrada vai influenciar no salto de forno. E se essa borracha também está segurando vapor, porque você está assando o seu pão ali, né, dentro do seu forno, e esse forno segura a temperatura e segura a umidade. Então, o vapor, a umidade, eles vão escapar ali pela lateral de onde estava a sua borracha quebrada. E isso é um problema muito sério, porque você vai perder a umidade muito cedo e o seu pão pode não crescer o suficiente por falta de umidade. O pão cresce por causa de calor e por causa de umidade dentro do forno. Se ele não tem umidade suficiente, ele não cresce muito, então ele fica pesado, ele encroa, fica ele pão encroado, né? E se ele não tem calor, ele não consegue crescer também. Então você precisa das duas coisas para o pão crescer bem dentro do seu forno. Borracha quebrada vai atrapalhar as duas coisas de acontecerem corretamente. Ana, é impressão minha ou o vapor com a assadeira e a água abaixa a temperatura do forno? Olha só, depende muito de como você estiver fazendo esse vapor. Se você está usando água quente para fazer esse vapor, e se você assa o seu pão, por exemplo, numa pedra refratária, que é um lastro, basicamente, que você colocou dentro do seu forno, para poder transformar o seu forno comum num forno mais adequado à panificação, né? Ou se você usa uma placa de aço de carbono, que é bem quente também. E se você usa água bem quente para fazer vapor na assadeira, que você coloca ali embaixo dessa pedra ou dessa placa de aço, entendeu? A tendência é que, assim, vai abaixar um pouco a temperatura do forno, porque você está abrindo o forno para colocar água ali, mas não vai abaixar tanto. Agora, se você colocar água fria ali, vai abaixar um pouquinho mais. Mas o mais importante de tudo, na minha experiência, eu percebo é o seguinte: se você tem ali uma pedra refratária, se você tem ali uma placa de aço, porque elas vão reter muito calor ali naquela base onde você vai colocar o pão, não tem problema você fazer o vapor, gente. É assim que você faz vapor no forno. Quando você tem um vapor comum, um forno comum, você vai fazer vapor colocando a água quente ali na sua assadeira. Ou então numa panelinha, né, em cima ali da sua pedra, você pode colocar num cantinho. Ou então num equipamento que é um equipamento próprio, que eu vou pegar aqui para você também, que esse eu tenho, vou te mostrar. Vou pegar aqui agora para você. Já que estamos falando de salto de forno, olha só, você tem esse equipamento aqui, ó, que ele é chamado de steamer, ou então vaporizador. Você coloca ele dentro do seu forno, pode colocar ele em cima da sua placa de aço de carbono, ou ao lado, ou então você pode colocar ele ao lado da sua pedra refratária, e na hora que você for assar o pão, né, antes de você colocar o pão, ou logo depois que você coloca o pão, esse equipamento vai estar bem quente dentro do seu forno, e aí você vai colocar água aqui dentro, um pouquinho de água só, e ele vai fazer um tantão de vapor no seu forno. Agora, a temperatura vai baixar na hora que você abre a porta? Vai baixar. Claro, qualquer forno vai baixar a temperatura quando você abre a porta, mas se você tem uma pedra refratária que está retendo muito calor ali, não tem problema, porque ela vai estar a 240 graus. Você está entendendo? Então, assim, pode cair a temperatura? Pode cair, mas não o suficiente para atrapalhar o salto do seu forno se você estiver trabalhando ali com uma pedra refratária ou com uma placa de aço de carbono dentro do seu forno e elas estiverem bem quentes. E se você usar água quente para fazer vapor, então, é melhor dos mundos, tá bom? Na minha experiência, eu não percebo isso a ponto de falar, nossa, meu pão ficou horrível porque eu coloquei água numa assadeira. Eu não percebo isso. No meu forno comum, caseiro, eu não percebo isso. Eu estou respondendo dúvidas aqui sobre o salto de forno, sobre o crescimento do pão dentro do forno. E o salto de forno é influenciado não é só pelo forno não, tá, galera? Muitas pessoas perguntando aqui sobre forno, mas o salto de forno, ele vai acontecer muito pelo que a gente faz antes de colocar a massa dentro do forno. Por isso que eu sempre falo, é muito importante você ter um método para você fazer pães. Não é receita, tá? É um método. Receita, você encontra milhões de receitas na internet. Mas eu te falo que se você está aprendendo a fazer pão, se você nunca fez pão, uma receita não vai te ensinar a fazer pão. Nem um videozinho que você achar aí no Instagram, no YouTube, eles não vão te ensinar a fazer pão. Você precisa entender os porquês da fermentação, o que realmente acontece ao longo do processo. Você precisa seguir um método organizado que funciona para você aprender todas as etapas do pão,
para assim você conseguir ter um bom crescimento do seu pão, porque o pão que cresce bem no forno, normalmente vai ser um pão leve, crocante, delicioso e que todo mundo vai querer comer. E isso você vai conseguir com conhecimento, não é com receita. Receita você pode ir lá tentar copiar, igual papagaio falando que a gente está falando, que não sabe o que está falando. Lembra sempre disso, tá? É muito melhor a gente ter um método a seguir para a gente realmente aprender. Igual quando a gente aprende a andar de bicicleta, a gente não esquece mais. Quando você tem um método e aprende esse método, você não vai mais esquecer e você vai poder fazer qualquer pão. Até mesmo sem nem ter receita, só com o que você tem aí de conhecimento. Estamos falando de salto de forno, de crescimento do pão, então essa pergunta eu achei que é uma pergunta pertinente. Como obter um pão com a casca crocante, mas não tão dura como ficam os meus pães? Essa pergunta é uma pergunta muito simples, mas é uma pergunta muito boa. Por quê? Porque ela tem tudo a ver com método. Não é com receita e nem é só com forno. Tá falando aqui que ela quer um pão com a casca crocante, mas não tão dura como os pães dela estão ficando. Seu pão fica com a casca dura? Agora eu quero saber. Você faz aquele pão que a casca fica tão dura que é até difícil de cortar e quando você vai comer, você não consegue nem morder, você tem que tirar a casca para comer? Se você está tendo o problema do pão tijolão, então você precisa prestar atenção no que eu vou te falar agora. A casca dura não tem a ver somente com aquilo que você faz na hora que coloca o pão no forno. Tem também, mas vamos começar do começo. Um pão que tem a casca muito dura, ou seja, o pão que não cresce direito e vira um tijolão, ele vem antes do forno. Muitas vezes você não está fermentando o seu pão adequadamente. Você não está fazendo todo o processo adequadamente. Então, primeira coisa que eu recomendo a você, tenha um método a seguir para você seguir um processo e realizar esse processo corretamente. Se você for minha aluna, meu aluno, siga o método que eu ensino lá dentro do curso. Não tenta mudar. Não tenta mudar o método ainda. Siga o método e faça várias vezes o mesmo pão para você testar o quê? A fermentação da massa. Você precisa fermentar a massa adequadamente para o pão não ficar um tijolão na hora que você colocar no forno. Um pão que não fermentou adequadamente tende a não crescer bem no forno, ou até pode crescer, porque ele fermentou um pouquinho a mais ali, ele cresce, mas fica com a casca muito grossa, muito dura e o miolo muito pesado. Daí, beleza. Então, você já sabe que você precisa ter um método, seguir um processo adequado para você colocar essa massa no forno para ela ter a chance de crescer. Ok. Aí, você também precisa ter técnica adequada para assar esse pão. Seu forno precisa ter a temperatura correta. A temperatura vai variar dependendo do pão que você faz. Estamos falando aqui de pães rústicos, o pão de casca crocante, que é o pão de massa pobre, que não leva gordura, que não leva açúcar, leva normalmente farinha, água e sal. O pão rústico. O pão rústico ele precisa ter uma casca crocante, mas não dura. Para você conseguir isso, visto que você fez um processo adequado de fermentação, você modelou essa massa adequadamente, você precisa assar essa massa adequadamente. Pão rústico precisa de quê? Temperatura, anota aí, e umidade. Precisa das duas coisas. Dentro de um tempo certo. Então, você vai colocar o pão no forno, a temperatura dele precisa ser alta, 230, 240 graus, e ele precisa ter umidade nos primeiros minutos de assamento. Para quê? Para que a massa consiga crescer dentro do forno nos primeiros minutos, para ela ter o salto de forno. Daí, depois dos primeiros minutos que ela cresce, por causa da umidade, a casca ainda não é formada, ok? Então a massa cresce ali naquela umidade, naquele calor intenso, e aí, quando a umidade acaba, a casca começa a se formar, o pão já vai ter crescido, então você vai esperar mais um tempo para a casca dourar e para a casca ficar crocante. Se você deixar tempo demais, daí o seu pão vai ficar com a casca grossa e a casca vai ficar muito dura. Então, viu? Se você fez todo o processo corretamente, se você usou a temperatura certa, se você colocou umidade ali no começo do assamento, mas se você deixou o pão ficar muito tempo no forno, ele seca demais. A umidade já foi embora, a casca continua
secando, 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 endurecendo. Sua casca vai ficar muito dura, entende? Então, atenção primeiro para a fermentação e estruturação da sua massa e atenção para a técnica de forno. Atenção para a umidade no início do assamento, temperatura alta, 230, 240 graus, e muita atenção para o tempo de assamento do seu pão. Se ele passar do tempo, a casca vai ficar grossa, mesmo que você tenha feito tudo certo até aquele momento. Agora, eu não sei, no caso da sua pergunta, por que a sua casca está tão dura. Pode ser porque você ainda não está seguindo um método adequado e você não está fermentando a massa adequadamente, preparando a massa adequadamente antes de colocar no forno, ou pode ser porque o seu forno não tem umidade, pode ser porque a temperatura do seu forno está baixa e você está assando o seu pão numa temperatura baixa, ele não cresce, a casca fica dura e fica seca, fica ruim. Ou você está assando a temperatura certa, com umidade, você tem um processo ok para preparar o seu pão, mas você está deixando ele muito tempo no forno. Aí a casca vai ficar dura também. Por isso que eu falo, conhecimento é imbatível. Quando você tem o conhecimento dos porquês e a base de conhecimento da panificação, vai diminuir muito a chance dos seus erros. E aí, mesmo que você erre, você vai começar a falar, peraí, eu acho que eu errei porque eu deixei o meu pão muito tempo no forno. Ou, eu acho que eu errei porque eu não fermentei essa massa adequadamente. E aí você vai poder resolver os seus erros. O conhecimento vai acelerar os seus resultados. Por isso que a gente vai para a escola, por isso que a gente vai para a universidade, por isso que a gente faz curso, por isso que a gente compra livro, por isso que a gente estuda. Porque a gente quer adquirir conhecimento com quem aprendeu antes da gente, trilhou uma jornada antes da gente, não é mesmo? E a gente quer acelerar os nossos resultados. Agora, se a gente quiser ficar lá quebrando cabeça, perdendo tempo, ficando frustrado, pensando em ingrediente até o ponto que chega, a gente desiste, aí realmente você fica aí tentando pegar receita mágica na internet, quem sabe um dia você vai conseguir acertar, mas eu não gosto disso. Quando eu comecei a aprender a fazer pão, eu percebi isso, né? No começo, assim, eu quebrei muita cabeça, sofri muito, e aí eu descobri, gente, foi muito louco, mas eu descobri, eu falei assim, olha, eu posso estudar isso. E foi quando eu comecei realmente a estudar a panificação, porque eu queria fazer pães que eu conseguisse comer. E aí eu comecei a estudar, e cá estou eu aqui hoje. Nunca imaginei que isso fosse acontecer, mas tudo isso aconteceu porque eu me dediquei, eu estudei, eu busquei conhecimento de verdade. E é isso que eu estou compartilhando aqui com você, tá bom? Eu gosto muito de falar com os meus alunos que conhecimento é poder. Essa frase é de Francis Bacon. Conhecimento é poder. Mas o conhecimento só não vai mudar a sua vida. O que muda a sua vida? É o conhecimento e a mão na massa. A gente adquire conhecimento e a gente coloca a mão na massa. Então lembra disso. Estuda, pratica. Estuda, pratica. Tá bom? Então, o meu corte não abre. Essa é uma ótima pergunta. O meu corte não abre. O que é o corte? Corte é o seguinte, gente. Quando a gente vai colocar um pão no forno, vou colocar aqui, ó, uma massinha de pão. Quando eu vou colocar essa massinha de pão no forno, tô olhando essa massinha de frente, ela tá de lado. Vou colocar aqui a superfície dela para você. Ó, essa massinha tá aqui numa superfície. Quando eu vou colocar esse pão no forno, antes de eu colocar esse pão no forno, eu tenho que fazer um corte nele. Eu pego uma lâmina e faço uma incisão aqui nesse pão, tá bom? Agora, por que eu faço um corte no meu pão? Eu faço esse corte para eu dar um espaço de escape do gás que vai ser formado ali dentro enquanto o meu pão entra no forno. Quando o meu pão entra no forno, ele ainda cresce. Ele tem o que a gente chama de salto de forno. Se o forno está na temperatura correta, se essa massa foi fermentada corretamente, manipulada corretamente e está sendo assada adequadamente, ele vai crescer dentro do forno. Então, olha só, ele entra desse tamanho, mas ele vai sair do forno num tamanho maior, beleza? Então, eu preciso fazer esse corte aqui para eu dar um espaço de escape do gás e também para eu direcionar o crescimento desse pão dentro do forno. Então, eu faço o corte, o pão cresce no forno, e aí, ó, eu faço esse corte, a tendência dele é crescer para cá, ó. E aí, ele vai formar o que a gente chama de pestana, tá? Ele vai dar uma pestana. Eu vou até desenhar
ele aqui, ó, depois de crescidão, assim, eu vou desenhar ele aqui para você ver. Que bonitinho, peraí. Ele vai formar uma pestana. Vou desenhar ele aqui, ó. Então, aqui, ó. Bom, era pequeno, eu fiz um corte nele, ele entrou no forno, teve um salto de forno e formou o que a gente chama de pestana. E isso aqui, né, acontece quando nós assamos o pão adequadamente e antes dele ir para o forno, essa massa foi fermentada adequadamente, preparada corretamente. Então a pergunta é: o meu corte não abre? Muitas vezes o corte não abre por dois motivos. Na verdade, não, mais de dois. Anota aí, ó. Primeiro motivo: o corte do seu pão não abre porque a temperatura do seu forno não está correta. Então, normalmente a temperatura está muito baixa, corte não abre. Ou a temperatura também está alta demais, só que não tem umidade. Isso dificulta o crescimento do seu pão, ok? Então, se você coloca o seu pão no forno, o forno está muito quente, mas não tem umidade, o pão vai formar casca muito rápido e aí ele não vai crescer adequadamente, sabe? Então ele vai tentar crescer e não vai crescer. Então o seu corte não abre. Outro motivo do seu corte não abrir, você nem fermentou essa massa direito e já colocou dentro do forno para assar. Então essa massa está um tijolão, então o seu corte não abre. Outro motivo, sua massa fermentou demais, fermentou tanto que ela não consegue mais crescer dentro do forno, porque ela ficou muito delicada, ela perdeu estrutura. Então você coloca essa massa que já cresceu muito fora, normalmente uma massa que fermenta muito fora do forno, ela cresce muito fora do forno. Aí quando você coloca ela no forno, ela não cresce. Eu quero até te dar um exemplo que eu gosto de passar para os meus alunos, que é o seguinte: sabe assim, sabe aqueles balões quando você vai numa festa? Já viu aquelas festas que você vai ter um balãozão cheio de balãozinho dentro? Sabe que bonitinho? Tem um balãozão transparente e tem um monte de balãozinho dentro. Se você sabe, escreve aí nos comentários. Sei. E eu vou fazer um desenho, eu vou mostrar para você o que acontece. O pão é o balãozão. E dentro do pão, vamos considerar que a gente tem um monte de balãozinho. Um monte de balãozinho. Ó, vou desenhar aqui para você. Olha aqui, ó. Balãozão e um monte de balãozinho. Se o seu pão fermentou demais fora do forno, antes de ir para o forno, ele é esse balãozão cheio de balõezinhos cheios aqui dentro. Daí o que acontece? Você vai colocar esse balãozão cheio de balãozinho aqui dentro do forno, aí o que vai acontecer? Um monte desses balõezinhos aqui, ó, vai começar a estourar. Eles vão estourar porque não tem mais espaço para eles crescerem, entende? Aí você vai ter um pão que vai colapsar, porque tem um monte de balãozinho aqui dentro que estourou. Olha que dó, porque você encheu esses balõezinhos na maior capacidade possível e botou dentro do forno. Então, em vez do pão crescer no forno, ele vai colapsar, porque os balõezinhos não tem como encher mais, eles vão estourar. Então, o certo é você não fermentar o pão demais, em excesso. Você vai fermentar o pão para que haja espaço entre os balõezinhos para eles crescerem quando eles entrarem dentro do forno. Então, os balõezinhos dentro do pão, ó, que você coloca no forno, ainda não estão cheios o suficiente. Ele fermentou bem, fermentou adequadamente, mas ainda sobra espaço aqui para os balõezinhos inflarem e crescerem dentro do forno, porque existe fermentação dentro do forno. E aí esses balõezinhos, eu vou desenhar eles aqui para você, os balõezinhos que você colocou, né? Que você, o balãozão e os balõezinhos que você colocou dentro do forno, o seu pão é o balãozão e os balõezinhos são vamos dizer, o gás que está aqui dentro da sua massa, a estrutura da sua massa, eles vão inchar, os balõezinhos vão inchar, porque vai ter gás formado aqui dentro do forno, e aí você vai ter um pão que ainda vai aumentar em volume, e aí o seu corte abre dentro do forno.
Então, lembra dessa história dos balões. Não pode deixar a massa fermentar demais dentro do forno, porque fora do forno, porque senão quando você coloca dentro do forno, o seu pão implode. E se fermentar de menos, Ana? Se fermentar de menos, sabe quando você está com um balão vazio e que você vai começar a encher o balão e é mais difícil encher o balão? Então, você precisa fermentar a massa do pão adequadamente antes de colocar no forno para você parcialmente encher os balõezinhos do pão. Porque se você colocar a massa do pão sem fermentar direito no forno, é como se você colocasse um balãozão cheio de balãozinhos sem encher. E aí é muito difícil esses balõezinhos serem inflados, sabe? Eu tô pensando aqui de uma forma bem lúdica, mas assim, para fazer sentido para você. Você precisa fermentar a massa de forma que esses balõezinhos aqui inflem com facilidade dentro do forno para terminar o crescimento, para dar o salto que você precisa dentro do forno. Mas não inflar demais a ponto dos seus balõezinhos estourarem dentro do forno e a sua massa de pão colapsar e não crescer. Como eu não sei o que você fez, se você fermentou demais ou se você fermentou de menos, o seu corte não abre, você tem esses motivos que eu falei aí. Ou se a temperatura não está adequada, então seu pão não cresce, ou a temperatura está muito alta, mas não tem umidade, então ele não cresce, ou você fermentou demais e a sua massa está muito fermentada antes de entrar no forno. Quando entra, ela não consegue crescer, ela colapsa sobre ela mesma, os balõezinhos estouram, ou a sua massa não fermentou adequadamente o suficiente para que ela consiga crescer dentro do forno, então você fica com um tijolão. Só você vai saber o que aconteceu aí com a sua massa. Olha só. Fazer somente a dobra de bobina altera o salto de forno? Uma das coisas que vai alterar o salto de forno é a estruturação que você faz, que você cria na sua massa durante o processo antes da modelagem. A fermentação ajuda a estruturar a massa. Então, naturalmente, você deixar a sua massa fermentar adequadamente, a sua massa de pão vai ser estruturada. Beleza. Mas você pode ajudar a estruturar a sua massa também, fazendo o quê? Dobras. As dobras, né, são basicamente, assim, eu não consigo mostrar aqui agora, porque eu não consigo, infelizmente, mostrar vídeo, mas você pega a massa e dobra a massa sobre ela mesma, fazendo uma dobra. No meu Instagram tem vídeos que eu demonstro dobras, no meu YouTube também. Essa dobra de bobina é uma dobra em que a gente vai enrolando a massa sobre ela mesma, como um rolinho, como uma bobina. Aí tá perguntando, a dobra de bobina altera o salto de forno? Toda manipulação que você fizer na sua massa de pão vai alterar o seu salto de forno. Mas o fato é, quando você trabalha dobras mais leves, você tende a fazer uma massa mais extensível, uma massa que ela não vai ficar muito estruturada, então isso vai ajudar você a ter um miolo mais aberto, mas a sua massa talvez não cresça muito para cima. Quando você faz dobras mais fortes, dobras que vão deixar a sua massa mais tensa, você tende a ter uma massa mais estruturada que tende a explodir no forno. Olha que legal. Mas talvez o miolo fique mais regular. Um miolo que tem todos os buraquinhos mais ou menos do mesmo tamanho. Ele não vai ficar tão irregular e tão dramático, com alvéolos grandes e pequenos. Então, essencialmente, quando você fala dobra de bobina altera o salto de forno, qualquer dobra que você fizer vai alterar o seu salto de forno. Qualquer manipulação que você fizer vai alterar o seu salto de forno. Dependendo do jeito que você modela, por exemplo, se você modela a sua massa de pão de uma forma bem apertada, bem tensa, você tende a quê? Fazer realmente criar uma tensão na membrana externa da sua massa, que na hora que você corta, antes de colocar no forno, ela já abre um pouco. E dentro do forno ela vai abrir ainda mais, porque você fez uma modelagem apertada. Fez sentido? É igual a calça jeans, quando você coloca, ela tá apertada, e você tá meio barrigudinho, aí você põe aquela calça apertada, e abotoa com dificuldade. Aí quando você abre o zíper, sai a barriguinha toda. Pode rir. Se você tiver entendido o que eu estou falando, pode rir. Mas é isso. É a manipulação que você faz na sua massa. Dobra, modelagem.
tudo isso vai afetar, né, o seu salto de forno. Beleza? Faz sentido? Se você não dobra o suficiente, vai afetar o seu salto de forno, porque a sua massa não vai ter estrutura suficiente. Se você dobra demais e apertado demais, e modela apertado demais, você tende a ter muita tensão na massa, então se você fermentou adequadamente, você vai lá, pá, faz uma explosão no forno. Mas então, é isso. Essencialmente, a dobra de bobina depende de como você fizer, né? A dobra de bobina, se você simplesmente levanta pouquinho e dobra devagarzinho, ela é leve, ela é delicada. Agora, se você levanta a massa, aí a massa cai com a ajuda da gravidade, você vai enrolando a massa sobre ela mesma como um rolo, ela é uma dobra mais tensa para criar estrutura. Entende? Por isso que eu não posso. Essa pergunta sua foi uma pergunta assim muito vaga, né? A dobra de bobina vai influenciar no salto de forno, mas depende de como ela é feita. Se for uma dobra levinha, ela vai criar menos estrutura. Se for uma dobra muito tensa, ela vai criar uma massa mais estruturada que tende a explodir no forno na hora que for assar. Se for fermentada adequadamente, se for assada adequadamente. Ana, quantos graus o pão tem que ter para saber se está assado? Usando o termômetro de espeto. Então, normalmente, quando a temperatura interna do pão chega a 93, 94 graus, na hora que ele sai do forno, ele está assado, tá? A partir de 93, 94 graus, ele está assado. Então, por exemplo, você está lá assando o seu pão e ele chegou a 94 graus e ele continua dentro do forno. Aí chega a 95, 96, está passando de tempo. Sua casca vai endurecendo, o pão vai secando. E aí, quanto mais tempo ele fica, mais essa casca seca e mais ela endurece. Então, por isso que a gente olha a temperatura interna do pão, para saber se ele já está assado e se ele pode ser retirado. Se você tira um pão a 88 graus do forno, ele não está assado, tá bom? Você tem que voltar com ele para o forno. Isso eu ensino para os meus alunos dentro do meu curso também. Né? É muito importante você medir a temperatura interna do seu pão até você aprender os tempos do seu forno para aquele tamanho de massa, para poder te ajudar a definir, a determinar o tempo certo para aquela massa naquele forno específico, tá bom? Pão de fermentação natural é um pão que a gente faz no nosso